E eu quero convidar os irmãos, então, agradecer pelas orações, né, e convidá-los agora ao texto sagrado desta manhã, Filipenses capítulo 4, do verso 11 ao verso 13. Esses 3 pequenos versos das Escrituras. Filipenses capítulo 4, do verso 11 ao verso 13. Diz assim o texto sagrado: Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, quero falar sobre felicidade possível. Esses dias de Olimpíadas eu fiquei muito feliz, e você? Eu fiquei bem feliz, assim, eu gosto de esporte, sou esportista. Fui esportista, né? Não sou mais, mas quando eu me meto a jogar vôlei, né? Daí nós fizemos lá naqueles dias as duplas de vôlei de areia. E foi bem legal, assim, a gente estava parecendo que estava disputando as Olimpíadas, né? Você vê como que a gente é criança, né? Mas a gente foi muito impactado pelos jogos, e isso foi muito legal. Eu queria que você visse um videozinho aqui. Eu vou cortar o vídeo, Gabriel, bem na metade, porque ele é um pouco longo, tá bom? Eu só quero recuperar um pouco desse espírito olímpico para a gente celebrar aqui nessa manhã tudo que a gente viu acontecer no nosso país aí nos últimos dias. Que aparece um craque capaz de achar todos os ângulos de uma quadra. Não é em toda a Olimpíada que o Brasil vai ganhar a medalha de ouro. Foram 12 anos de espera. Até por isso, ela arranca os olhares mais incrédulos, os sorrisos mais abertos, as lágrimas mais sinceras. Dos 12 jogadores campeões no Maracanãzinho, apenas o Serginho já tinha uma medalha de ouro olímpica. E foi justamente ele quem mais chorou. A despedida do líbero teve defesa, é claro. Peixinho da vitória. Reverência de um time inteiro ao camisa 10. E a certeza de que ele deixa a seleção em boas mãos. Não quis nem ver, porque é muita emoção para um dia só. Mas eu deixei minha camisa ali, porque essa camisa não tinha que ir para minha casa, não. A camisa no meio da quadra era uma homenagem dele à torcida, que comprou o barulho do time durante o campeonato inteiro. E mesmo com tantos gritos, esses jogadores jamais perderam a concentração. A frieza do Bruninho na final contra a Itália é uma prova disso. Quando o bloqueio corria para um lado, ele usava o meio. Lipe, Bruninho no meio, Lucas! Quando os italianos paravam no meio, ele mandava a bola para a ponta. Lipe! E o levantador, que já ouviu tantas críticas, mostrou ser um mestre em tirar o melhor de cada um. Uma geração que foi taxada em muitos momentos como uma geração que amarelava. Na hora mais importante, a gente mostrou o nosso caráter, o nosso valor. E é mais uma história do esporte, né? Que eu acho que depois de tantas frustrações, tantas pratas, a gente parou de bater na trave e a bola entrou. A Olimpíada irretocável do camisa 1 encantou 3 pessoas e, ao mesmo tempo, uma só. O ex-levantador, o técnico, o pai Bernardinho. Obviamente, aquele que mais sentiu na derrota em Pequim, na derrota em Londres, foi devendo vencer. Hoje foi incrível. É o Bruno, que orgulha muito. Durante a final, a Itália foi um adversário à altura, mas poucas vezes ameaçou a vitória do Brasil. Talvez no fim do segundo set. Nada que o Maurício Souza não resolvesse com um jeitinho brasileiro de sacar. Baldo no set! A vitória por 3-0 ainda consagrou um fenômeno da natureza. Wallace, dos saltos incríveis, dos ataques raivosos, dos 20 pontos na final. Tinha que ter alguma coisa guardada de bom para nós, porque não era possível o que esse time treinou, só quem tá aqui dentro sabe, cara. Se dedicou ao máximo. O Wallace, o controle é na
meus irmãos? Sim ou não? Eu fiquei bem emocionado, bem feliz. Eu torço com o esporte do nosso país e acho mesmo que as Olimpíadas trouxeram... eu acho que as Olimpíadas foi uma forma, ainda que não contundente, não tão eficiente, mas de reafirmarmos um pouco da nossa autoestima brasileira, não é? É óbvio que a gente sabe de tantas coisas, mas a gente percebe que muitos atletas fizeram tudo aquilo pelo amor à sua pátria, que não é essa pátria da corrupção, não é essa pátria dos descaminhos, etc. Então, é bacana ver isso, foi muito joia ver isso. E o nosso país, de fato, ficou bem recheado aí de alegria por todo canto. Mas, rapidamente, isso se foi, né, meus irmãos? E a gente é jogado na dura realidade da vida, não é mesmo? O que eu mais ouvi aí nas últimas semanas, que saudade das Olimpíadas, que saudade das Olimpíadas, né? Porque as Olimpíadas trouxeram essa adrenalina que nos deu uma anestesiada na vida, agora ela acabou e a gente volta para o mundo real e etc. E aí eu tenho algumas coisas para falar sobre esse mundo real. Por exemplo, ficamos sabendo que os trabalhadores terceirizados que abasteciam lá as arenas chegaram a trabalhar 12 horas com um lanchinho e um potinho de suco, e o Ministério do Trabalho pegou pesado com as empresas, mas era tarde demais, eles trabalharam quase que em regime de escravo. A gente ficou sabendo também que o pessoal cobriu a favela da Maré com um tapume enorme, porque logo que você sai do aeroporto, você dá de cara com a favela, então eles colocaram quilômetros de tapume, dizendo que era por causa do som e etc., mas na verdade era para amenizar um pouco a imagem do nosso país. Imagina, você desce no aeroporto e dá de cara com aquele esgoto a céu aberto, aquelas casas, enfim, toda aquela situação de calamidade. É incoerente a festa mais rica do planeta acontecer num país de contradições tão grandes. E eles então deram um jeitinho de esconder isso. As crianças continuaram tomando banho no esgoto do córrego do Jacarezinho. O Rio de Paz, aquela organização que os irmãos sabem, que é dirigida por um irmão nosso, o pastor Antônio Carlos Costa, foi pela primeira vez impedido de protestar na praia de Copacabana. A Guarda Civil tiraram eles de lá e não deixaram ele protestar, porque o protesto deles é dizendo assim, qual é o legado das Olimpíadas para as comunidades mais pobres. E eles pela primeira vez foram arrancados à força, eles não reagiram, mas foram tirados da praia e não puderam então protestar. Seria a felicidade possível se a gente tem tanto sofrimento por todos os lados e o alcance do sofrimento é tão assustador assim? Eu quero chamar você para mais 2 vídeos, esses são bem curtinhos, mas eu preciso chamar sua atenção. Eu nem gostaria de fazer isso, mas preciso fazer, porque foi isso que o meu coração sentiu esses dias e é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Veja esse primeiro vídeo sobre as crianças refugiadas. Preste bem atenção. طلع نفسي من الجو، طلع نفسي من الأكل، طلع نفسي من كل شيء. يعني إذا نفسيا برتاح مرات بتطلع بتمشى على الجول على الخضار برتاح نفسيا، بس برجع لهون. يعني من فترة السادس وشهر السادس عم بسحب على الوجع ولهلا مثلا لا بقدر أمشي، لا بقدر أنام مثل عالم وناس. فعلا يعني تعبت صراحة، تعبت يعني شوي وبنتي تطلع بالخيمة وابن عمي راح جاب 2 قابلة يمكن ومعها واحدة مترجمة، اجوا اخذوني من الخيمة يعني شيل ما حطتني على التخت ما شاء الله بسرعة ولدت. 8 أشهر لما جينا كان عمرها 5 أشهر. بس يعني طلعت الرحلة ولا شيء قدام العذاب يلي عم نتعذبه هون. يعني الرحلة ولا أي شيء، يعني هون عم نموت باليوم 1000 موتة وما حدا عم يحس فينا. خلاص
مرة ولدت هون، هي قرايبتنا ولدت هون، حال يعني رحت عندها شفت ابنها بهالدخان، طفل عمره 15 يوم. يعني كتير صعب. هيك بفكر بقول أنا كمان هيك رح صير، أنا كمان هيك رح صير. لو كنت ضيعني بسوريا كان أحسن، لو بعرف هيك بده يصير معي. اي والله هي أكيد خايفة، لأنه إذا عم بروح على الدكتور ما في أعطينا مثل عالم وناس. سلام. فرحت بس قلبي يعني ما فرح، هيك بس هيك. يعني مو حياة، مو عيشة، مو وضع، والله تعبت. اللي عم يطلعوا هلا اسنانها كمان عم تعذبني. يعني طلوع اسنانها بتسخن، بتسهل، بصير عندها اعراض. هي بنتي اللي مصبرتني من بعد الله. Pois é, meus irmãos, isso me incomodou. Eu não consegui relaxar nas Olimpíadas. E aí a minha pergunta a Deus é: Senhor, como é possível a gente ser feliz? Qual é a possibilidade da gente ser feliz diante de um quadro como esse? E eu fui pesquisar algumas outras coisas, meus irmãos. Olha esse número aqui. De 1980 a 2014, 967.851 pessoas morreram com arma de fogo no Brasil. É pesado demais isso. Quase 1 milhão de pessoas, meus irmãos. Enquanto eu vou pregar essa mensagem, 5 crianças vão morrer ao redor do mundo por algum tipo de violência. 5. Enquanto daqui a pouco eu termino o sermão, 5 crianças vão ter morrido enquanto nós ficamos aqui nesse período de 1 hora. A maioria das tragédias nem chega nos noticiários porque parece que a dor e a aflição no nosso mundo são tão normais. E parece também que a gente cria um mecanismo de defesa psicológico e ele entra em ação para a gente poder seguir em frente diante do sofrimento e da maldade. A gente vê isso, já logo engata um mecanismo de defesa para poder sobreviver a isso e seguir em frente sem ficar abalado, sem para tudo. Podemos experimentar sem culpa a felicidade no mundo assim? Que sinais indicam para nós que esta realidade de bem-aventurança, essa felicidade é verdadeira na nossa vida? Foi pensando nisso, meus irmãos, diante desse dilema, que eu me lembrei do apóstolo Paulo e quero convidar os irmãos para nós olharmos essa declaração de Paulo e tentarmos encontrar o segredo que ele nos oferece para uma felicidade possível. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu queria ler para você um pequeno resumo da vida do apóstolo. Está lá na carta dele aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6. Se você puder abrir, abra, senão eu vou ler para você. Capítulo 6, do verso 3 ao verso 13. Veja um pouquinho da vida do Paulo retratado aqui. Irmãos, não damos motivo de escândalos a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalho árduos, noites sem dormir e passando fome, em pureza, conhecimento,
paciência e bondade no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas de justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores e sendo verdadeiros, desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Quem disse isso é um homem que tinha uma vida estável, segura, próspera. Ele encontra-se com Cristo, abre mão dessa vida e passa a ser esse apóstolo perambulante. Esse ser que apanha o tempo todo, que sofre, que é perseguido, que é mal interpretado, que é caluniado. A vida do Paulo não era fácil. E dentro desse mundo agora que ele vive, dentro dessa realidade que ele vive, ele diz que aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer situação, aprendeu o segredo de viver contente. Não é para qualquer um viver contente com uma vida dessa. Não é. Por muito menos do que isso, a gente já começa a reclamar de Deus. Um pneu furado, um carro batido, um espinho, uma pelinha puxada da unha, uma unha encravada, um cliente que não paga. Por muito menos do que isso, a gente já se incomoda porque a nossa felicidade está sendo abalada, está sendo questionada. E onde está Deus quando nós sofremos? Mas ele tem tudo isso aqui e fala assim, olha, nós nos alegramos. Apesar da gente estar sofrendo muito, isso aqui é coisa de morte mesmo, paulada, fome mesmo, tortura mesmo. E não é torturinha não, meus irmãos. Paulo foi torturado para valer. Náufrago. Apesar disso tudo, Paulo demonstra uma profunda felicidade, um profundo contentamento em Deus. Como é isso? Como é que é isso? Como é que isso funciona? Será que essa felicidade é possível para nós? Eu usei esses dois exemplos porque nós saímos da morte e estamos na vida. E porque nós sabemos que saímos da morte e estamos na vida, porque nós amamos os nossos irmãos. É difícil um filho de Deus ver alguém, uma situação, e ele ficar indiferente a isso. Nós sabemos que já não somos mais mortos-vivos. Nós sabemos que estamos vivos de verdade, a vida de Cristo está em nós quando a gente olha e se condói com aquilo. Aquilo dói na gente. É por isso que nós estamos vivos. E aí a minha pergunta é, Senhor, como é que a gente lida com isso? Eles me deram um hotel bem bacana para ficar, e a gente ficou muito confortável e tudo mais, né? Ar-condicionado, etc. E eu estava vendo as Olimpíadas, mas você saía pela cidade, você percebia Ribeirão Preto, percebia a desigualdade social, percebia a violência do trânsito. E aí nós saímos para caminhar nos arredores do hotel e percebemos as comunidades carentes, então os pobres afastados, os pombais assim bem longe dos lugares mais importantes, né? E a gente sentiu assim, puxa, essa cidade tem gente sofrendo aqui. Essa beleza, essa ostentação toda, ela não é real para todo mundo. Vamos lá ao que Paulo disse. Pois aprendi. O que quer dizer, pois aprendi? Paulo está dizendo que para a gente ser feliz, existe um processo. Você tem que aprender a ser feliz. Eu aprendi a ser feliz. Paulo não nasceu feliz. Quando ele encontrou Jesus, não foi automaticamente cheio de felicidade e autossuficiência. Houve um processo de vida onde ele aprende. Eu aprendi esse segredo. Eu tive que aprender. E aprender implica em processo. É preciso aprender a ser feliz. Ninguém nasce feliz. O Paulo aqui está dando um tapa, está desfazendo um grande equívoco sobre a felicidade.
que o pessoal chama de crença no destino aleatório. Ou seja, às vezes a gente pensa que algumas pessoas nasceram para a felicidade e outras nasceram para o sofrimento. Tipo assim, quem nasceu na África, nasceu para o sofrimento. Quem nasceu na América, nasceu para a felicidade. Você já pensou assim, puxa, fulano não fez nada, a gente usa uma expressão, né? Fulano nasceu com o bumbum virado para a lua. Nasceu para ser feliz. Parece que nada acontece de ruim na vida dele ou na vida dela. E a gente acha mesmo que Deus, né, o Senhor do universo, está manipulando, né, as cartas do jogo da vida a favor de uns e contra outros. O Paulo está dizendo assim, não existe isso. Eu aprendi a ser feliz. E você pode aprender a ser feliz também. Veja só, com isso, meus irmãos, o Paulo está dizendo também que não espere que a felicidade vai chegar na sua vida desrespeitando as escolhas que você faz. Como se a maneira como você vive não trouxesse consequência para a sua própria vida. Em outras palavras, você tem corresponsabilidade nesse processo de felicidade da sua vida. Você precisa se empenhar, você precisa conhecer a Deus, você precisa cooperar para que a sua vida seja feliz também. Isso não é uma coisa que Deus vai dar a você independente do que você faz. A felicidade chega e desrespeita todas as suas escolhas. Não. As suas escolhas fazem parte desse processo. E quantas vezes a gente não faz certas escolhas e depois fala, meu Deus do céu, se arrependimento matasse, eu já estaria morto. Quem foi que cooperou com a sua infelicidade? Você. Não é? Paulo nos diria que a felicidade possível passa por aprender e adaptar-se a qualquer circunstância. O verso 11 está dizendo isso. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ele fala que aprendeu o segredo de viver e esse segredo que ele aprendeu passa por aprender a adaptar-se a toda e qualquer circunstância. E o Paulo está dizendo isso porque em Romanos ele disse que ele sabia que Deus faria com que todas as coisas, boas e ruins, cooperariam para o bem dele. O Paulo está consciente de que circunstâncias são circunstâncias. Você pode ter uma vida de circunstâncias favoráveis, você pode ter uma vida cheia de circunstâncias desfavoráveis. Isso não importa. O Paulo entendeu que, puxa, eu tinha uma vida de circunstâncias muito favoráveis. Ele abandona essa vida, conhece a Cristo e, de repente, as circunstâncias se tornaram totalmente desfavoráveis. Aí ele se ligou. Deus faz com que eu aprenda, por meio das circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, para que eu fique mais próximo, mais parecido com Cristo. Esse é o grande lance de Deus. Usar as circunstâncias a nosso favor, a fim de nos amadurecer à semelhança de Jesus. Lembra de José do Egito? José disse assim, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Eu creio, meus irmãos, que por trás dessa história de José, o José percebeu que Deus estava escrevendo a história dele por trás da história da sua vida. E que em alguns momentos, mesmo o mal que aconteceu a ele, Deus estava usando para o bem dele e para o bem da sua própria família. Pensa você ser jogado num buraco, ser vendido pelos seus irmãos. Pensa na rejeição que você passa nos anos de cadeia, nos anos de servidão, e de repente você está no topo do mundo de então. E quando Deus revela a história que estava sendo escrita por trás, você fala assim, agora eu entendi. Deus me colocou aqui para pisar na sua cabecinha, vem aqui. Não, agora eu entendi. Deus usou a maldade de vocês para me construir e construir uma coisa que fosse boa para mim e para vocês, meus irmãos. Que perspectiva da vida fantástica. Como alguém que pensa assim pode ser infeliz? Ele olhou a vida dele com os olhos de Deus, não olhou com os seus próprios olhos e com os seus interesses. Demora, meus irmãos, demora. Por isso Paulo está dizendo que é um processo que ele aprendeu. Demora para a gente acreditar que, para a gente aprender, na verdade, que isso é um processo
e que esse processo depende de uma profunda e contínua consciência do amor de Deus por nós. É provável que você tenha assim, momentos, você fala assim, nossa, Deus me ama, Deus cuida de mim e tal e tal. Daqui a pouco começa a turbulência. Assim, aí você vem para cá. Será que Deus me ama? Será que Deus não me ama? Aí vai num culto, escuta uma mensagem, sei lá, acontece alguma coisa, você volta aqui para cima de novo. Nossa, aqui por cima das nuvens, os meus problemas estão lá embaixo, eu estou voando por cima das nuvens. Estou parecendo a Edilane no voo, né? Eu falei, meu bem, segura aí que o tempo não está bom. Você vai, porque ela tem muito medo de voar, a gente foi de avião, né? E aí, de repente, está chegando em São Paulo, tem que baixar. Na hora que baixa, eu sentei bem em cima da asa, assim, para ela ver ó, o tamanho da asa, chacoalhando para lá e para cá. E você já começa a ficar em pânico de novo. Aí o avião sobe, e as nuvens se vão, e você se sente seguro outra vez. Demora um tempo para a gente perder o medo de que quando as coisas estão chafurdando, a vida está difícil, nada mudou na dimensão de Deus. Deus continua no lugar dele, num alto, sublime trono, reinando sobre o universo, e a sua cidade não é abalada. Demora um tempo para a gente aprender isso. Agora o Paulo diz assim, pois aprendi o segredo. O que é um segredo? Segredo é aquilo que a ninguém deve ser revelado. Segredo é o que é secreto, o que é sigiloso. Definição de dicionário, ok? Segredo, o que há de mais escondido, o que se oculta à vista e ao conhecimento. O Paulo está dizendo assim, pois aprendi o segredo. Que segredo foi esse? O segredo de viver contente, em toda e qualquer situação. Com pouco, com muito, bem alimentado, com fome, passando necessidade, sendo aceito, sendo rejeitado. Eu aprendi um segredo. De que segredo Paulo está falando? Eu quero ler para você um texto aqui das Escrituras Sagradas, numa versão diferente, então não vou pedir para você abrir, mas se você quiser depois consultar ou quiser abrir, fique à vontade, Efésios 3, 2-9. Ouça bem o que Paulo está dizendo aqui, e ele vai explicar que segredo é esse que ele aprendeu. Creio que vocês sabem do que me foi confiado no plano que Deus tem de incluir todos. Garanto que tudo o que comuniquei a vocês, de forma resumida, me foi dado pelo próprio Deus. Quando lerem o que eu escrevi, palavras de Paulo, meus irmãos, entenderão por vocês mesmos o segredo de Cristo, ou o mistério de Cristo, que nenhum dos seus antepassados entendeu. Foi só agora que o Espírito de Deus deixou tudo claro, por meio dos santos apóstolos e dos profetas desta nova ordem. O mistério, o segredo era o seguinte, 2 pontos. Tanto o povo que nunca ouvira falar de Deus, as nações pagãs, quanto os que ouviram falar dele a vida inteira, os judeus, estão na mesma posição diante de Deus. Eles receberam a mesma oferta, a mesma ajuda, as mesmas promessas em Cristo Jesus. A mensagem é acessível a todos e acolhe todas as pessoas em toda parte. Qual é o segredo? O segredo que estava oculto é que agora Deus aceita todos nós para participarmos das promessas em Jesus. Não é mais só o povo da aliança, e agora esse segredo foi totalmente desvendado. Os apóstolos e os profetas daquele tempo deixaram absolutamente claro que em Jesus você tem acesso aos recursos de Deus para viver. O Paulo continua. E é para isto que eu dedico a minha vida, para contar esse segredo, ajudar todos a entender a mensagem e a responder a esse convite, a esse apelo. Sobre o pleno cuidado de Deus, ela me foi dada como um presente, essa mensagem, uma grata surpresa. Quando chegou o momento de apresentar a mensagem aos que nada sabem sobre Deus, eu era o menos qualificado de todos os cristãos. E Deus me deu esse privilégio. Mas estejam certos de que não foi por minha causa ou por minha capacidade. Por isso, aqui estou,
pregando e escrevendo a respeito de temas que estão além da minha capacidade. As riquezas insondáveis de Cristo e a sua graça generosa. Minha tarefa é tornar público tudo isso, contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores, por meio de gente que segue Jesus como vocês, reunidas nas igrejas. O extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado até entre os anjos. O segredo, o grande segredo do universo foi revelado. Todos os homens podem desfrutar das promessas de Deus em Cristo Jesus e acessar suas riquezas insondáveis e sua graça generosa. Esse é o segredo da felicidade possível. É por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, na mesma carta, diz assim: sabe qual é a minha oração por vocês? A minha oração não é para que você pare de sofrer, irmã. A minha oração não é para que você arrume um emprego, irmão. A minha oração não é para que você arrume um marido, irmã. A minha oração não é para que você compre sua casa desejada, irmão. A minha oração não é para que a sua bronquite sare, irmão. A minha oração não é para que você tenha não sei o quê. Olha a oração de Paulo pelos irmãos. Veja como ele é esperto. E nós somos tolinhos. Oro para que vocês, arraigados, com raízes, alicerçados, com fundamentos no amor de Cristo, consigam, juntamente com todos os santos, compreender de uma vez por todas a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Por que Paulo ora? Para que os nossos olhos compreendam a grandeza de Cristo, a grandeza do Evangelho, o comprimento, a profundidade, a altura. Por que ele ora assim? Porque ele aprendeu o segredo de viver contente. Eu posso todas as coisas se esse Evangelho, se Jesus me capacitar. O Paulo não está dizendo assim, seja um religioso e você vai poder todas as coisas. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, na medida que você conhece a Cristo, profundamente, a extensão, a grandeza, na medida que você acessa a plenitude de Cristo disponível para você, você começa a sobrevoar e a lidar com as circunstâncias da sua vida sem que elas afetem você. Você começa a experimentar uma felicidade possível. Agora, ele diz assim, pois aprendi o segredo. Aprendi significa que você precisa aprender, tem um processo. O segredo qual é? O segredo é tudo que Deus fez no universo, convergiu em Cristo, toda a grandeza do Evangelho convergiu em Cristo. Esse é o grande segredo. E ele fala, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. O Paulo está falando, meus irmãos, de uma coisa que a gente também não consegue aprender fácil, chamada contentamento. Contentamento. A felicidade, como a gente costuma ouvir por aí, como ela é comumente entendida, ela diz que felicidade é o estado de espírito em que você se sente bem em relação a outros que lhe causam desconforto. Felicidade é medida entre um pico de intensidade e quantidade. Na medida que você tem vários picos de intensidade de felicidade, e esses picos são contínuos, você se considera uma pessoa mais feliz ou menos feliz. Se os picos de felicidade acontecem poucas vezes, né, quer dizer, existe um pico aqui, o outro vai acontecer daqui 2 meses, no geral você vai dizer que você é uma pessoa infeliz. Então, mede-se a felicidade pela intensidade desse sentimento de alegria e pela frequência com que ele ocorre. Agora, meus irmãos, vamos trocar a palavra felicidade por contentamento. Porque contentamento é o segredo de Paulo. Ele está dizendo assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu estou contente. Eu estou feliz.
Eu estou satisfeito. Troca a palavra felicidade por contentamento. O Paulo está dizendo que ele é capaz, o segredo dele é que ele aprendeu a sustentar a sua alegria em circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Paulo descobriu que o que ele tinha em Deus é maior do que o que lhe faltava no mundo. O que Deus já me deu em Jesus é muito maior do que o que eu não tenho nessa vida. Contentamento, eu defini assim, é encontrar em Deus, condições para sustentar a alegria em circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. O Henry Nouwen nos ajuda a entender contentamento dessa forma aqui. Olha só essas palavras, que legal. A alegria pode ser vista no rosto das pessoas simples, pobres e muitas vezes sofredoras, que vivem hoje dentro de uma grande convulsão social e econômica, mas que já podem ouvir a música e dançar na casa do Pai. Ou seja, elas aprenderam o segredo. A alegria do Evangelho é uma alegria nascida da cruz. Não é a felicidade estéril das festas de vitória, mas a profunda alegria escondida no meio da luta. É a alegria de saber que o mal e a morte não têm poder final sobre nós. Uma alegria ancorada nas palavras de Jesus: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Chico Buarque tem uma canção que diz assim: tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar. Até parece que acontece de repente como uma alegria, eu esqueci esse trechinho aqui, que eu não tenho como notar. Igual a quando eu volto do subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, aí me dá uma tristeza dessa gente, que é gente humilde, que vontade de chorar. São casas simples, com cadeiras na calçada, e na fachada escrito em cima, é um lar. Sabe de uma coisa, meus irmãos? A felicidade possível é fruto do contentamento. As pessoas mais felizes não estão ancoradas nas condições de vida, nas condições de patrimônio. As pessoas mais felizes estão ancoradas no grande segredo do universo, que se chama Cristo. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu queria dizer para os irmãos, reafirmar, na verdade, porque vocês já sabem disso, que o mundo é um lugar muito injusto. Muito injusto. Coisas boas acontecem com quem é mau, e coisas ruins acontecem com quem é bom. A Bíblia diz isso. O mundo é um lugar injusto. E tem mais coisas aí, não para aí não. O que acontece ao homem bom, acontece ao pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los, diz Eclesiastes 9:2. E no mesmo texto, o Eclesiastes vai dizer o seguinte: olha, e tem uma coisa, os velozes nem sempre vencem a corrida. Não pense que porque você vai correr mais rápido, você vai vencer a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam todo mundo. Ou seja, se a lógica da vida é fundamental para você viver, se eu quero ter uma vida melhor, mais segura, eu preciso construir essa vida, não se surpreenda se isso aí furar no seu caso. Porque tem uma coisa chamada acaso que pode afetar todo mundo. O Leandro, é o Leonardo, da dupla Leandro e Leonardo, que tem um câncer exatamente onde não dá para fazer nada. E ele gasta uma fortuna para descobrir. E aí não tem jeito, filho. Essa aí nós não chegamos lá ainda. E não há dinheiro no mundo que conserte isso. Entende isso? O que Paulo está dizendo quando ele diz assim: irmãos, eu, bem alimentado, com fome, tendo muito ou passando necessidade,
O Paulo está lidando com outro equívoco da vida. Pensar que se a gente tiver dinheiro, se a gente tiver condições, a possibilidade de adquirir bens e seguro-saúde, casas com segurança e, enfim, nos cercarmos das condições de vida, nós seremos felizes. Não serão. Não serão. A felicidade não pode ser ancorada naquilo que você tem. Não dá para ser ancorado no que você tem. O pastor Tim Keller diz assim: assim, não importam as nossas precauções, quanto nos esforçamos para ter uma vida boa, nem quanto nos empenhamos para ser saudáveis, para ficar ricos, para viver bem com familiares e amigos, para ser bem-sucedido na profissão, inevitavelmente algo arruinará isso. Não há dinheiro, poder nem planejamento capaz de impedir que o luto, uma doença terrível, uma traição, um desastre financeiro ou uma infinidade de outros problemas entrem em sua vida. A vida humana é inevitavelmente frágil e sujeita às forças que estão além do nosso poder de controlá-las. A vida é trágica, afirma o pastor Tim Keller. A felicidade possível nunca considera pular as estações da vida. Sabe de uma coisa? A melhor coisa a fazer quando uma tragédia nos abate é chorar mesmo. O pastor Ed René falou uma frase sobre isso que eu achei fantástica. Ele disse assim: afinal, quando a dor é real e as causas podem ser claramente identificadas, a lágrima é a menor distância do sorriso. O Paulo não está dizendo assim, eu rio para qualquer tragédia da minha vida. Não, não é isso que ele está dizendo. O Paulo não está dizendo assim, você tem que ser contente com qualquer coisa, fique acomodadinho no seu lugar. Não é isso também. O contentamento é uma alegria pelos cuidados de Deus, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Ele me fará transpor o medo, inclusive o medo do vale da sombra e da morte. Contentamento é a certeza de que Deus está presente e de que as circunstâncias não podem ser maior do que as certezas que eu tenho em Deus. Eu fiquei pensando hoje de manhã, até chamei minha mulher para orar antes de sair de casa. Eu falei assim, meu bem, para que serve um sermão? Ela falou, como assim, meu bem? Eu falei, para que serve um sermão? Porque a gente ouve isso, mas se isso não se transformar em realidade amanhã, não adiantou nada. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, mas o próximo passo é experimentar essa palavra de modo encarnado. Sabe aquelas coisas que você se surpreende? Quando você chega para visitar uma pessoa doente e a pessoa olha para você, não, está tudo bem, fique tranquilo, Deus está comigo. Aí tua cara faz assim, puf! E você tira o pé da UTI e fala assim, meu Deus, desculpa. Eu achei que eu ia consolar e o Senhor acabou me constrangendo. E aí você percebe que a sua saúde é muito mais instável do que a enfermidade de quem está lá no leito ao lado de Deus. Porque no final, todos nós vamos passar por um. De uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, todos nós sofreremos um dia. Todos nós perderemos alguma coisa. Porque o mundo é assim. A vida é assim. Ela é contingencial. E Deus não coloca uma redoma na nossa vida para nos proteger das contingências da vida. Irmãos, quando você sai de casa, qual é a oração que você faz? É difícil, irmãos. É difícil. Está difícil, irmãos. Recentemente, uma irmã nossa, muito querida, eu estava numa semana assim de euforia, vou descansar, vou na praia, meu filho está aí, que alegria, que bom, meu mundo está estável. Aí ligo para o irmão, não atende, vou até a casa dele, a empregada, eles estão no banco, está acontecendo? Eu falei, opa, está acontecendo alguma coisa estranha aqui. Aí chego eu para pegar a chave da casa do irmão, para passar os meus dias de folga, pelo menos, né? Na praia,
Coisa boa é praia, né, meus irmãos? Pensa bem, não. Ir para a praia. Quanto tempo eu não ia na praia? É que eu fui sequestrada. Me tiraram da rua, jogaram dentro de um carro. Me levaram para dentro de um banco, tiraram meu dinheiro e me jogaram de volta na rua. Pensa isso. Estragou o meu mundo. Como é que eu posso ir para a praia agora? Como é que eu posso ficar assim, tranquilo, vou para a praia. Tá tudo bem. Aí a gente percebe que se a nossa vida não estiver ancorada em Jesus, a gente não supera o trauma do assalto, a gente não supera o trauma da falência, a gente não supera o trauma da traição, a gente não supera o trauma de nada. E a gente vive uma vida de vítima. A gente se vitimiza. O Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu não sou vítima das mentiras da igreja de Corinto, não sou vítima das porradas do exército romano, eu não sou vítima da indiferença dos irmãos, eu não sou vítima do naufrágio, eu não sou vítima das calamidades que eu sofro, eu não sou vítima das mentiras que eu enfrento, eu não sou vítima de nada. Dói, é óbvio que dói. Mas eu entendi, eu posso todas as coisas porque Deus está me fortalecendo. Não sou eu não sei de nada, eu sou o pior cara para falar, mas Ele me escolheu, foi Ele que quis que fosse assim. Então você aceita isso e vive. Só isso, vive. Vive. O que tem para amanhã? É cirurgia? É centro cirúrgico? Vai. O que tem para amanhã? É o trabalho chato que ganha pouco? Vai. Deus está com você. O que tem para amanhã? Louça, filhos. Você vai pegar teu orçamento de novo e vai ver o vermelho outra vez? É isso? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu acredito, meus irmãos, para terminar, que nossa salvação em Cristo Jesus nos garante todos os recursos para sermos felizes ou para termos a felicidade possível. Tudo posso naquele que me fortalece quer dizer que podemos enfrentar qualquer circunstância da vida sem sermos abatidos por causa da força que a gente recebe. Talvez esse tudo posso naquele que me fortalece seja o verso mais desrespeitado, mais mal interpretado dos últimos tempos, especialmente na igreja brasileira. Algumas pessoas interpretam isso dizendo assim, você pode passar no vestibular, você pode conseguir um emprego, você pode arrumar um namorado, você pode qualquer coisa, você pode manipular as circunstâncias da sua vida, porque Cristo fortalece você e Ele te dá poder para determinar a mudança do cenário da sua vida. Não é isso, pessoal. É o contrário disso. Eu aprendi a ter falta, aprendi a ter em abastância. Eu tive muito e não tenho nada agora. E sabe o que eu aprendi? Que a força de Deus me capacita, tanto para ter quanto para não ter. Porque eu vou te falar, um inferno é não ter. Mas o inferno maior é ter muito. Sinceramente, a minha oração é assim, Deus, não me deixa faltar, porque eu não aguento ficar sem um confortozinho básico, uma comidinha boa, mas também não me deixa enricar, para que eu não me esqueça do teu nome, para que eu não me esqueça que o Senhor existe e acho que eu posso viver daquilo que eu tenho, que o meu braço consegue. Eu acho que eu vou morrer do jeito que eu estou. Já faz tempo que eu desisti de ficar mais rico, irmãos. Faz tempo que eu desisti. Que é incrível. Parece que é uma limitação monetária. Aleluia. Eu já descansei nisso. Eu estou descansando nisso. Eu queria dizer para os irmãos
que tudo posso naquele que me fortalece significa confiar na bondade de Deus e assim viver uma felicidade possível. Eu termino com duas considerações para você. Primeira, a felicidade a felicidade é possível porque Deus já nos deu Cristo. Desfrutamos das promessas de Deus em Cristo, já acessamos suas riquezas insondáveis e sua graça generosa. E esse é o grande segredo para a felicidade possível. A segunda coisa que eu quero dizer é que a felicidade possível é fruto do contentamento. Não duvide da equanimidade das bênçãos de Deus sobre todos os seus filhos. Eu vivi muitos anos achando que Deus privilegiava meus irmãos e não dava para mim. Sabe aquela coisa do filho? Se eu dar tudo para ele, não é nada para mim. Não duvide de que Deus dá a mesma porção para cada um de nós. Deus dá aquilo que a gente precisa. Ele enxerga muito acima do que nós enxergamos. E o apóstolo João ele nos diria que a felicidade é possível e que essa felicidade vai ser absoluta um dia por causa daquilo que ele viu. Olha o que o João viu, danadinho do João. Eu vi o céu e a terra criados de novo. O primeiro céu se foi, a primeira terra se foi, e o mar já não existe mais. Eu vi a Jerusalém Santa, criada de novo, descendo resplandecente do céu, preparada para Deus como a noiva para o marido. Ouvi uma voz como um trovão que vinha do trono. Olhe, Deus está de mudança. Vai morar entre os homens e mulheres. Eles serão o seu povo e ele será o Deus deles. Ele vai enxugar toda a lágrima dos seus olhos. A morte se foi de vez. E também se foram as lágrimas, o choro e a dor. A primeira ordem das coisas não existe mais. Aquele que está entronizado continuou me dizendo: olhe, faço tudo novo, escreva todas essas coisas, palavras confiáveis e precisas. Sabe de uma coisa? Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Não dá para viver com os olhos só nessa dimensão da vida. Tem um outro videozinho lá que eu não tive nem coragem de mostrar para vocês. Vou mostrar não, Gabriel. Deixa para lá. É curtinho. As tragédias desse mundo nos consomem. Elas nos fazem negar que Deus existe. Como um Deus bom pode permitir que mulheres grávidas tenham seus filhos no meio do nada. Pensa as nossas meninas aqui, que está uma tal de nascer filho nessa igreja, que é uma maravilha. Nasceu essa semana, a Melissa. Todos os cuidados, todo o carinho que... né? Pensa, você num acampamento, sem comida, sem teto para ficar, sem nada, e nasce teu filho, você não tem roupa, está frio, está calor, está... 322 mil crianças não têm certidão de identidade. Quem é que vai lembrar quando nasceu, quantos anos tem, de onde vem? Não tem pátria, não tem registro, não tem o mínimo de... Se a gente olhar para essas tragédias desse mundo, a gente desfalece mesmo. A gente pede para morrer. Eu não quero mais viver. Esse mundo é muito injusto. E Deus não existe. Agora, quando a gente olha para João, ele olha para o futuro. A gente olha para o reino que começou em nós. Não, a minha vida estava um caos. Olha o que Deus está fazendo na minha vida. Eu sou testemunho vivo de que eu era perdido e fui achado. O Paulo sabe que ele não era nada. Olha para mim. Eu não era nada.
E Deus me deu esse privilégio. E esse privilégio é tão grande que eu estou dando a minha vida desde que eu cumpra esse propósito de anunciar esse mistério àqueles que não foram agraciados. Eu não estou nem aí com a minha vida mais. Se os nossos olhos contemplassem a riqueza do que Cristo fez por nós, as circunstâncias da nossa vida seriam absolutamente fragilizadas. Eu não acho que você deve se enganar. Eu não acho que você deve sublimar. Contentamento não é negação do mal. Contentamento é confiança em Deus diante de circunstâncias que nós não podemos justificar, explicar e nem questionar. Contentamento é o Jó, pelado, ferido, cheio de doença. Tem mais de 37 doenças que os especialistas dizem que Jó tinha. Da planta da cabeça à sola do pé. Sua mulher diz assim, e aí, meu irmão? Amaldiçoa o seu Deus e morre, que você está prontinho, só falta fechar o olho. E de dentro dessa desgraça, mulher, não fale como uma tola. Se Deus nos deu o bem e nós recebemos, também não receberíamos o mal. A nossa fé não se baseia naquilo que Deus nos dá. A nossa fé se estrutura naquilo que Deus é. Deus é bom, sempre bom. Deus nunca muda. Deus não desconfia de você. Deus não acorda de manhã e fala, putz, de novo vou ter que amar esse indivíduo. Estou numa dúvida universal. Amo ou não amo? Eu vou deixar ele uma semana sem amar. Larga a mão desse tranqueiro. Não, Deus não faz isso. Deus nos ama sempre. E nos deu seu único filho para provar isso.